Portanto, já está a gravar. Portanto, isto depois vai também para o tal canal do YouTube, que fica como vídeo não listado, ou seja, não visível para quem não tenha o link. Portanto, depois vocês podem assistir lá se quiserem. Depois envio o link para aceder. Então, vamos lá. Não tínhamos acabado aqui a última, pelo menos a apresentação. Eu costumo dividir isto em vários tipos. Vou aqui partilhar o ecrã. Estão a receber? Já conseguem ver? Sim. Ok, muito bem. Então vamos andar. Nós passamos por isto tudo, falamos disto. Depois eu imagino que queiram ficar com as apresentações também. Depois eu posso-vos enviar aqui o PDF com isto. Onde é que nós tínhamos ficado? Tínhamos ficado aqui. Aqui. Pronto, aqui vamos voltar a entrar aqui numa parte que eu acho que é muito importante para quem quer entrar nesta área dos jogos, nos jogos no geral e especificamente quem quer trabalhar aqui o analógico, que é um bocado de informação sobre o estado da arte, aquilo que existe neste momento. E normalmente vão apanhar muito este termo, Modern Board Gaming, ou jogos de tabuleiro modernos, ou Modern Tabletop, porque se forem ver as referências e os conteúdos mais em inglês, aparece muito o tabletop. Nós não usamos tanto o jogo de mesa, tendemos a usar já mais jogo de tabuleiro em Portugal. É mais comum. Embora alguns deles, lá está, quando nós estamos a falar de jogos de tabuleiro, não é só tabuleiros. Normalmente são todos os jogos que têm componentes analógicos. Pode ser cartas, pecinhas, dados, o que for. Normalmente a distinção faz-se entre o jogo analógico e o jogo digital. E por isso é que também não se usa tanto em português, mas o analog game é muito típico quando vão procurar referências sobre estas áreas. Portanto, vamos falar aqui um bocadinho da história deste tipo de jogos e o que é que tem vindo a mudar. Uma das coisas, e falámos disto na última sessão, que é este conceito de dissonância ludonarrativa, que alguém me quer dar aqui uma dica de que é que será isto, a dissonância ludonarrativa? Ou o que é que isto vos faz lembrar? Ninguém quer arriscar? Ninguém perde, ninguém É- está... Era a mecânica do jogo que não batia com, neste caso, com a narrativa. Exatamente. É quando o nosso sistema de jogo da perspectiva mecânica, e o que é a perspectiva mecânica? Normalmente são mesmo as mecânicas, é tal, tal, a tal, a tal classificação que se atribui a isto, as mecânicas de jogo. Podem haver também o conceito de mecanismos, mas isso é uma coisa mais específica. Podem ficar pelas mecânicas, porque mecânicas é o termo que se usa também nos jogos digitais. Portanto, é um tema sempre seguro. Portanto, as mecânicas é basicamente aquilo que o jogador faz e aquilo que faz o nosso sistema mecânico, ou seja, o nosso sistema que é uma coisa que é dinâmica, entrar em funcionamento. Nomeadamente aquilo que o jogador faz e aquilo que vê acontecer no seu sistema. E pode estar a ver acontecer de muitas maneiras. E neste caso é quando isso não conecta com a narrativa. Ou seja, aquilo que nós estamos supostamente a fazer, a simular, não tem uma conexão. Isto é um problema grave, gravíssimo. E um dos exemplos, e pelo qual o jogo está muito desatualizado, é este jogo que está aqui no fundo, que é o Monopoly. Ou Monopólio. Se vocês colocarem no Google porque é que eu detesto o Monopólio, vão ver um artigo meu do Público a explicar porquê. Uh, porque está desatualizado. E o que é isto na prática? Imaginem, este jogo é sobre o quê? O mercado imobiliário, supostamente. Compra e venda de propriedades e acumular de riqueza. Imaginem que, na realidade, a realidade fosse como um monopólio. Vocês andavam pela rua, à toa, e onde uma coisa externa, neste caso são os dados, vos dissesse para parar, tinham que parar e comprar aquela propriedade, ou dormir lá. Isto não faz sentido nenhum. Isto não tem qualquer relação com a realidade.
O que quer dizer que está desatualizado. E se quiséssemos usar isto para explicar o mercado imobiliário, estaríamos a falhar redondamente. Portanto, não é isso que nós queremos fazer. Queremos evitar este tipo de coisas. E, por exemplo, uma forma de fazer isto de outra forma, que existem jogos de mercados imobiliários, é mecanismos de leilões, que normalmente é aquilo que acontece quando neste mercado é quem dar mais fica com a casa, ou quem descobre ou vê primeiro fica com a casa, compra, tem o capital, investe e fica com ele. E depois, obviamente, existem muitas formas de mostrar o rendimento. Portanto, isto é algo que está desatualizado e que se deve evitar. Portanto, os nossos mecanismos de jogos devem aproximar-se o mais possível daquilo que queremos fazer. Depois vamos ver alguns exemplos concretos com outros tipos de jogos. Isto chocou alguém, esta crítica ao monopólio? Espero que não. No entanto, ainda assim, continuam-se a fazer versões de monopólios para jogos aplicados. O que para mim é chocante. Mas pronto, continua-se a fazer. Há explicações para isso. A explicação é que, muitas vezes, o problema é que quem constrói os jogos, especialmente estes jogos aplicados, estes jogos educativos, não tem conhecimentos de game design. Logo, vai replicar aquilo que conhece. E se só conhece este jogo, vai replicar este jogo. É o mais normal. Por isso, se estamos a entrar nesta área, exige-se que façamos um pequeno, pelo menos uma parte de estado da arte e atualização daquilo que existe. É aquilo que eu recomendo. Portanto, aqui uma história resumida, mas muito resumida. Nós temos as primeiras civilizações com jogos, existem jogos desde sempre. Nós encontramos vestígios arqueológicos desses jogos. Normalmente estes jogos chamam-se clássicos ou tradicionais. Temos, por exemplo, os ditos tradicionais, como, por exemplo, nós vemos aqueles jogos de destreza, jogos físicos, como em Portugal temos o Chinquilho, a Malha e esse tipo de jogos. São jogos que praticamente todas as culturas os têm. Depois temos estes clássicos que já entram naquilo que são os chamados os jogos de tabuleiro. E o que é isto? É, por exemplo, o gamão, as mancalas, o xadrez, as damas, e existem muitos outros. O que é que estes jogos têm de características específicas? Normalmente não têm uma narrativa. Eles são abstratos, ou tendem para a abstração. Normalmente são para ser jogados a dois jogadores. E nós não sabemos quem é o autor. Perdeu-se alguns na história. Até porque nós conseguimos traçar a evolução destes jogos ao longo dos séculos e ao longo dos locais. Por exemplo, o xadrez, tendo nascido na Índia, foi-se adaptando e modificando bastante à medida que foi passando entre os vários territórios. Portanto, estes jogos não têm propriedade e normalmente são jogos de conflito, por serem jogos de dois jogadores. Normalmente são também jogos de soma zero, o que é que isto quer dizer? Eu, para ganhar alguma coisa, tiro ao outro. Estão a ver? Tem muito esta lógica. Portanto, para começarmos a entrar aqui há alguns conceitos de jogos. Depois, algures no século XIX, começam a entrar aqui os jogos que nós chamamos de jogos de massas, ou jogos de mercado de massas. Isto tem um fator, tem uma justificação histórica. Normalmente estes jogos surgem numa altura em que já está o processo de industrialização, pelo menos no Ocidente, a decorrer, e começa a existir equipamento para os produzir em massa, mas também uma classe média crescente que tem algum dinheiro para os poder comprar e tempo livre para os jogar. E nestes jogos, aquilo não vai haver inovação no design do jogo. O que vai haver é cópias e replicar daquilo que já existia. E um dos principais jogos que é replicado é o jogo da Glória, que é o jogo de lançar dados e andar numa trilha. Portanto, no século XIX nós vamos ver muitos jogos com supostamente muitos temas, mas são praticamente todos jogos de lançar dados e andar às voltas. Ou para chegar a uma trilha ou para chegar ao fim. A maior parte dos jogos são esses, em que não era propriamente preciso aprender um jogo, era simplesmente pegar nele e jogar porque as pessoas já o conheciam, daí ser de massas, que é para ser de consumo rápido. E muitos deles pensados também para serem jogados por crianças. Lá está, para famílias, classe média, e logo teriam que ser fáceis e teriam o aspecto da aleatoriedade, ou seja, a criança mesmo não tendo conhecimentos ou as competências para ser um estratega, tal como se exige, por exemplo, no xadrez, aqui teria a possibilidade de poder ganhar. Portanto, vamos ver imensas coisas destas. E é daqui que surge o monopólio, a inspiração deste tipo de jogos. Por isso é que ele é classificado hoje como um jogo de mercado de massas.
Tudo ok por agora? Alguém chocado com alguma coisa? As coisas fazem sentido? Não? Sim? Alguma reação? Ok, avançamos. Depois surge aqui uma mudança. E esta mudança surge com os jogos de guerra. Os jogos de guerra são usados, pelo menos, desde as guerras napoleónicas, pós-guerras napoleónicas. O primeiro jogo de guerra, o Kriegsspiel, ou seja, jogo de guerra em alemão, que é criado por um oficial da escola prussiana, ali logo a seguir à derrota da Prússia perante os exércitos napoleónicos, em que foi criado como uma forma de treinar as tropas. E a partir de agora, deste período, início do século XIX, nós vamos ver os militares a usarem sistematicamente os jogos como forma de planeamento e tomada de decisão. E ainda hoje isto existe. E eu trabalho com algumas pessoas destas áreas. E é daqui que vem a inspiração dos jogos como ferramentas de planeamento e apoio à tomada de decisão para todas as áreas, incluindo, por exemplo, a saúde, porque pelo que eu sei, existem aqui várias pessoas da área da saúde. Eu próprio fiz várias estratégias locais de saúde baseadas em jogos. Nós podemos fazer este tipo de processos também. O que criou aqui uma distinção foi o surgimento dos jogos digitais, aqui mais ou menos nos anos 50, 60, principalmente nos anos 50, no início, quando as coisas começam a surgir. O que faz com que alguns destes jogos que os militares usavam passem a entrar mais no domínio público e passam a ser mais conhecidos. E então, a população não militar, a população civil que gostava de jogos e de estratégia, começa a aceder a estes jogos e começam a jogar os primeiros jogos de estratégia, jogos de guerra, que são réplicas ou adaptações daquilo que eram os grandes jogos de planeamento e estratégia militares para jogos já de entretenimento. E então começam a surgir estes jogos nos anos 50. E então, a partir daqui, abre-se um novo mundo, ou seja, começa-se a ter a noção de que nós podemos ter muito tipo de jogos que não são apenas os jogos de mercado de massas, totalmente aleatórios, grande parte deles, ou então os jogos tradicionais, sem temas, sem muito abstratos, apenas para jogadores. Começa a surgir a possibilidade de explorar aqui também o lado narrativo. E depois surgem aqui os jogos narrativos nos anos 70. E o primeiro deles é o Dungeons and Dragons, que muito provavelmente já viram, até em referências em filmes, em séries, é muito popular. Depois vou explicar alguns detalhes do que é. Portanto, a partir dos anos 70 surgem aqui os jogos narrativos, em que já existe uma grande exploração da parte narrativa, em que há personagens, em que há uma história, em que há interações entre as personagens que evoluem ao longo do jogo, em que as pessoas podem estar quase mais interessadas naquilo que é a história do que propriamente no ganhar ou no perder. É toda uma nova lógica que surge. E depois surgem, a partir dos anos 60, mais ou menos, também até aos 80, aquilo que são os jogos de simulação e de estratégia de outras áreas, que não o militar. Começam a surgir jogos de gestão económica, de planeamento, de gestão de transportes, muitos jogos de comboios, é uma área muito grande os jogos de comboios, é uma área muito popular ainda hoje. Isto começa a surgir a partir dos anos 60, 70. Curiosamente, estes jogos que acabam por surgir nos Estados Unidos são importados para a Alemanha. E na Alemanha dá-se quase como um renascimento mundial, que depois acaba por ser mundial, destes novos tipos de jogos que passam na altura a chamar-se German Games, ou seja, os jogos alemães, depois ganham o cunho dos Eurogames, porque depois começam a acontecer noutros países que não apenas a Alemanha, e que depois vão influenciar aquilo que nós chamamos hoje de jogos de tabuleiro modernos. Estes jogos que surgem na Alemanha têm também uma razão histórica. Uma das razões é que, ainda como fruto do processo de desnazificação e quase trauma da Segunda Guerra Mundial, os jogos de conflito direto, de combate, de conquista, de extermínio são mal vistos e não são promovidos. Só para terem a noção, o risco na versão alemã não é de conquista da Europa, é de libertação da Europa. Só para verem o que isto gerou de impacto. E isto levou-os a reinventar o tipo de jogos. E eles começam a criar um tipo de jogos diferentes, em que nós ganhamos não por destruir os outros, mas ganhamos por sermos mais eficientes. E cria aqui um tipo de jogo não destrutivo. Nós chamamos o jogo construtivo, que é eu vou construir e desenvolver cada vez mais. E se eu faço melhor, então ganho no final o jogo.
E isto influenciou aquilo que nós chamamos os jogos de tabuleiro modernos. Surgem aqui também, nos anos 90, os jogos colecionáveis. 80, 90, início também, em que temos os jogos de miniaturas. Os mais conhecidos são os Warhammer, neste momento, da Games Workshop, em que nós construímos as miniaturas e pintamos e depois criamos cenários de combates muito ricos e muito detalhados, aproximando aquilo que são as miniaturas, as maquetes, à escala, e que são jogos, não é só decorativo ou visual, tem mesmo um sistema de jogo associado, e também os jogos de cartas colecionáveis, que Magic the Gathering foi o primeiro, em 93, 94, e ainda hoje é o mais popular, mas existem hoje muitos. Provavelmente viram, se alguns de vocês foram jovens nos anos 90, jogaram ou interagiram com estes jogos. Eu joguei muito e joguei até em competições. Portanto, isso influenciou-me muito até. Depois podemos debater porque é que estes jogos são importantes até no ensino de sistemas de jogos. Mas onde está aqui depois uma distinção é depois aqui na primeira década do século XXI, que é quando estes jogos, estes modelos alemães começam a propagar-se por todo o mundo. Portanto, estão a ver aqui uma coisa muito recente, parece que isto é muito antigo e não é. Por isso é que eu faço sempre este tutorial para dar aqui o destaque de que existem jogos de tabuleiro desde sempre, mas aquilo que existe hoje é substancialmente diferente daquilo que existia antigamente. Porquê? Existiu aqui uma inovação muito grande no design de jogos, nos sistemas de jogos, na própria produção e, obviamente, as ferramentas digitais ajudam-nos a construir estes jogos. Mas, acima de tudo, vivemos numa era de pós-digitalização que acaba por alavancar também o interesse por este lado físico, que é a digitalização já faz parte da nossa vida, está em todo lado. Aliás, estamos aqui a ter esta aula através de tecnologias digitais, que seria impensável há uns anos atrás. Temos os nossos smartphones com o qual fazemos tudo. O que quer dizer que as pessoas querem, neste momento, desconectar. E isto gera um novo interesse pelo presencial. Acaba por ser quase que é uma novidade o simples facto de estarmos a interagir fisicamente com as pessoas, por mais estranho que isto possa parecer. E hoje em dia tem um valor acrescentado, especialmente nas franjas sociais mais relacionadas com a tecnologia, de maior formação e de maior rendimento, que agora felizmente está a ser democratizado. Portanto, é qualquer coisa que está neste momento a acontecer e está a haver uma verdadeira revolução, porque a inovação não para de acontecer, há cada vez mais jogos, há cada vez mais eventos, mais jogadores, maiores comunidades, maiores aplicações deles até a contextos sérios e a contextos de jogos aplicados, como nós estamos aqui a fazer, e depois uma combinação disto tudo. E neste momento já não conseguimos classificar os jogos neste tipo e são quase todos híbridos, que são misturas de tudo, uns com os outros. Muito confuso até agora, isto fez sentido? Alguma dúvida? Eu vou mostrar exemplos destes jogos. Isto aqui foi só para dar um panorama global. Alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa, antes de avançarmos? Porque senão estou aqui no monólogo, a olhar para um ecrã e eu não faço ideia se isto está a ter algum efeito ou não. Da minha parte, tranquilo. Obrigado. Avançamos? Sim, É que ainda por cima nem consigo ver as pessoas todas. Só vejo aqui não, 6 está, quadrados para por mim lado. está bem. Ok, eu também entretanto vou pôr aqui o link para as... Aliás, até o melhor é pôr entretanto. Aliás, até, se calhar até pedia... a Joana está aqui, está a Joana. A Joana Cruz. Se a Joana Cruz puder colocar o link do chat para assinarem hoje, e assim eu evito estar a não repartilhar o ecrã. Mas já lá vamos. Se for complicado, eu partilho. Estou a ver aqui no chat, temos aqui uns comentários. Ok. Depois eu volto a partilhar para vocês assinarem. Convém assinarem a presença. Então, mas vamos continuar aqui. Então, eu acho que já mostrei isto. Já vos mostrei este gráfico. Já. Estão a ver? É o reforço daquilo que eu estava a dizer. A partir dos anos 2010 há aqui, anos 2000, 2010 há aqui um crescimento brutal da quantidade de jogos criados por ano. Só dos que estão registados no Board Game Geek, que é uma plataforma específica para este efeito. Hoje até se tivermos aqui tempo, se não fazemos na próxima aula, vou querer que vocês explorem esta plataforma para encontrarem jogos. Ok? Mas vamos ver. Então, exemplo de um jogo de guerra. Típico, clássico.
Este é um dos mais conhecidos, Squad Leader 77. Estão a ver? O mapa representa algo de real. Vemos o território com as suas características. Vemos florestas, montanhas, caminhos, rios, lagos. Está aqui tudo representado em sistema de jogo. Vemos aqui pecinhas. E se repararem, as pecinhas têm muita informação. Estas pecinhas representam as unidades militares. Por exemplo, que atributos é que eles têm? O que é que eles podem fazer? E estão empilhadas, estão a ver? É quantidades também. Portanto, isto serve para simular uma batalha. Este é dos típicos jogos de guerra táticos, que simboliza que estão a simular uma batalha. Depois temos também o tipo de jogos estratégicos, que normalmente são a simulação da guerra no total e não propriamente de uma batalha localizada num terreno muito específico. Portanto, estes jogos podem atingir um grau de complexidade brutal, mesmo muito complexo, com livros de regras que podem chegar tipo às 100 páginas. É possível. Só para terem uma noção, por exemplo, um dos jogos deste tipo, um dos mais conhecidos, e que é um jogo que se chama The Campaign for North Africa, que é o jogo sobre a campanha do African Corps do General Rommel na Segunda Guerra Mundial. Se vocês jogarem este jogo, vocês têm que calcular a velocidade do vento, o nível de partículas no ar, quando estão a usar artilharia, o efeito dos projéteis. Se vocês estiverem a jogar com ele e tiverem, por exemplo, os apoios dos aliados italianos, os italianos consomem mais água porque têm de cozinhar pasta nas trincheiras. Estão a ver? Tem este nível de detalhe que pode chegar, o que faz com que, por exemplo, a comunidade de jogadores deste tipo de jogos seja muito mais reduzida pelo nível de complexidade. Por exemplo, um jogo destes, não propriamente este, mas um jogo destes mais complexos, pode demorar sem problema nenhum 8 horas. E às vezes eles ficam na mesa dias a serem jogados, estão a ver? Portanto, é um nível de detalhe e de complexidade muito grande que torna inviável e difícil para usar em aula. No entanto, o que é que estes jogos nos trazem? Trazem-nos ensinamentos sobre o sistema de jogo, como é que eles podem ser construídos para simular certas coisas. É mais por isso que eu vos mostro, para terem noção daquilo que existe. Ora, temos aqui o Dungeons and Dragons. Já alguém alguma vez jogou Dungeons and Dragons aqui? Eu não. Eu também não gostava, mas já joguei uma versão parecida para crianças, em versão simplificada. Ok, ok. Pronto, este é o primeiro narrativo. Eles não, existem muitos jogos narrativos, não são todos assim, mas têm alguns princípios comuns. Como é que é o Dungeons and Dragons? Para ser mais claro. E esta imagem diz praticamente tudo. Vocês têm ali uma pessoa que tem ali quase uma barreirinha à sua volta, não é? Tem ali uma proteção. Esta pessoa é o Dungeon Master. O Dungeon Master é a pessoa que constrói a narrativa. Por isso é que tem aquela coisa à frente, tem ali um monte de notas e coisas ocultas para os outros não saberem. É tipo as notas para ir fazendo. Esta pessoa constrói a narrativa. Todas as outras pessoas que estão à volta da mesa são uma personagem. E se vocês repararem, eles têm umas folhas, assim, umas folhas à frente. Aquela folha é a folha de atributos da sua personagem. Por exemplo, quanta força é que tem, quanta destreza tem, nível de inteligência, que coisas é que carrega, que coisas é que sabe, se tem um historial narrativo, pode estar oculto ou não, está ali registado. Depois tem ali uns dados. Aqueles dados é para resolver conflitos. E imaginem, como é que isto se joga? As pessoas podem ter uma miniatura ou não, e normalmente a miniatura só aparece em certos casos, por isso é que vocês veem ali mais à esquerda, quase com um canal ali com umas miniaturas, e umas até estão deitadas, outras estão em pé. São as miniaturas das pessoas e dos inimigos. Mas como é que o jogo acontece? O tal Dungeon Master diz aos outros jogadores: vocês chegaram a uma floresta, têm aqui 3 caminhos, o que é que vocês querem fazer? E eu digo: não quero fazer, todo debatem entre eles, estão a ver? Eu quero acampar aqui à noite, não quero entrar já na floresta. Olha, Não, mas por mas devíamos acaso de isso diz entrar. que está a ser gravada. Pronto. Eu vou só Como? aparecer porque eu tinha me inscrito. Olha a Ana Meireles ali. Sofia, estás com o microfone ligado? Ok, tive aqui um momento que não sei o que aconteceu. Houve alguém que estava a falar com o microfone ligado, não era? Então, onde é que eu estava? Estava a explicar a possibilidade. Portanto, imaginem o Dungeon Master diz: vocês chegaram a uma floresta, está a anoitecer, o que é que vocês querem fazer? Querem entrar, querem sair? E às vezes nem perguntam o que é que querem fazer. As pessoas é que têm liberdade total para debaterem o que é que querem.
E as pessoas podem debater, podem dizer, não, vamos fazer aqui um acampamento, vamos entrar pela floresta para tentar descobrir e chegar primeiro ao sítio onde queremos ir. E depois existe aqui um rolar de dados para verificar se as coisas acontecem de acordo com as competências e características que cada jogador tem. Que podem ser simplesmente ações de exploração ou de andar pelo mundo, ou podem ser ações de combate. E no combate vale praticamente tudo. É tudo o que vocês quiserem. Por isso é que o Dungeon Master tem ali aquelas coisas à sua frente, que é para ter um sistema preparado para responder a todas as eventualidades, tendo uma narrativa construída em que se vai encaixando naquilo que as pessoas vão decidindo. Daí eu vos ter mostrado na aula passada aquelas estruturas de narrativas. E está ali tudo escrito atrás, para a pessoa poder coordenar isto. Este é o típico clássico de jogo narrativo e existem muitos outros. Existem alguns dos jogos que nem sequer há miniaturas, nem sequer há nada disto, são apenas conversas. E existem alguns deles que são realmente muito, até podem ser traumáticos, porque existem deles sobre situações de suicídio, sobre traumas, sobre coisas realmente complicadas. Por exemplo, há um deles, não me lembro exatamente agora do nome, mas lembro-me do jogo, que era um jogo em que o nosso objetivo era evitar que a nossa mãe não cometesse suicídio. Podem chegar a este tipo de coisas, estão a ver? Portanto, e a arte deste tipo de jogos é o modo como se constrói a história e cria as possibilidades das pessoas interagirem com ela e a modificarem. E podem ser mais estes de combate, de ir atrás de dragões ou tesouros, ou podem ser coisas, realmente uma conversa que se quer estabelecer. E, por exemplo, um jogo muito conhecido é o Fiasco, que é um jogo em que vocês sabem que as vossas personagens vão ter fins horríveis e dramáticos, o que vocês querem é explorar o máximo disso. Estão a ver? Portanto, isto é quase, entra muito aqui nas terapias e nos cenários e do que é que queremos explorar e ver de uma coisa que não está a acontecer. Por isso é que muitas vezes estes jogos devem ser usados com kits de segurança. E o que é isto de kits de segurança? São etapas para desconectar as pessoas da sua personagem e da narrativa. Por isso é que falámos do conceito de círculo mágico na primeira aula. As pessoas podem estar tão imersas que isto pode ter efeitos na própria pessoa, não é? Na sua dimensão psicológica e no modo como se relaciona com os outros. E quando falamos de jogos e de imersão, não é só colocar uns capacetes de realidade virtual na cabeça, não é isso. É aquilo, o modo como estamos a reagir emocionalmente àquele tipo de dinâmica e de atividade. Por isso é que eu disse que os jogos são sistemas que geram experiências com reações emocionais. Portanto, isto é muito importante. Há estes kits para desconectar das personagens, tal como há kits de assuntos que podem estar a causar problemas ou dramas às pessoas que estão a viver o jogo. Imaginem que vocês tiveram um caso de pedofilia, por exemplo, ou uma violação, e o jogo pode ter isso no seu contexto, na sua narrativa. E os jogadores devem poder dizer, não, este tema não, isto não vamos por aqui, isto pode ser problemático. Portanto, devemos sempre incluir neste tipo de jogos específicos, nestes narrativos, este tipo de coisas. Porque realmente podem abrir portas para as quais nos podem trazer verdadeiros problemas e podem trazer traumas quase para as pessoas que estão a jogar. Só para terem noção do mundo de possibilidades que isto traz. São muitas. E por isso é que quem está a facilitar os jogos, no caso do Dungeons and Dragons é o Dungeon Master, nos outros jogos normalmente é o Game Master, deve ter estas coisas todas e devem ser pessoas preparadas para fazer este tipo de dinâmicas. Existem cursos sobre isto e existem profissionais sobre isto, que só fazem isto. Portanto, só para ter esta noção. Depois vemos aqui alguns jogos de simulação. Este jogo é da gama dos jogos 18xx. São um tipo muito específico de jogos de simulação. São jogos de simulação de companhias de comboios, em que estamos a simular, por exemplo, a obsolescência dos materiais, os níveis de participação de investimento, taxas de juros, logística, armazéns, combustíveis, essas coisas todas. São jogos bastante complexos. Um jogo destes normalmente demora 6 horas a ser jogado e bastante a ser explicado também. E tem muitas implicações, estão a ver muitas tabelas e muitas coisas. Portanto, é entrar nesta simulação. Portanto, nós podemos fazer simulação com um grau de detalhe muito considerável neste tipo de jogos. E este é o exemplo de um deles. E depois entramos aqui naquilo que são os jogos mais de estilo alemão. E este é um dos mais conhecidos, é o Puerto Rico, um jogo de 2002. Neste jogo, vocês estão cada um com uma parte da ilha de Puerto Rico e estão a colonizar a ilha, a ter plantações,
a desenvolvê-la, a construir edifícios, desenvolver as quintas para produzir o máximo de bens que podem exportar para a Europa. Estão a ver? Não há ataques, não há conquistas, não vão conquistar ninguém nem nada, não tem nada disso. É um jogo de otimização de recursos e desenvolvimento. Este é um típico jogo de estilo alemão. Este jogo, no entanto, tem um problema, ou teve um problema, que é, estão a ver aqueles círculos castanhos que estão a trabalhar nas plantações? O que é que acham que são? Escravos. Escravos. E no jogo original, estes escravos apareciam num barco que estava disponível para vocês recrutarem. E o jogo chamava-lhe colonos. Não lhes chamava escravos. O que é que isto quer dizer? Isto é uma parte, e até existe investigação e artigos publicados sobre este jogo e sobre este fenómeno. É que quando fazemos este tipo de sistemas, estamos a criar abstrações de realidades. No fundo, são abstrações. Este jogo, no fundo, tem muita matemática. Lá nestas peças e nestes números e nestas coisas todas. O perigo, quando fazemos este tipo de abstrações, é que podemos estar a simplificar realidades complexas. Neste caso, podemos estar a branquear a história. E podemos estar até a criar choques ou reações negativas em certas pessoas. Basta, por exemplo, vocês estarem a jogar com alguém que teve nos seus familiares alguém que foi escravo e que esteve nesta situação de ser um trabalhador forçado numa plantação. E isso não foi assim há tanto tempo quanto isso. Ainda há pessoas que conseguem fazer esse historial. Portanto, estes jogos têm este potencial de criar estes sistemas interativos que simulam coisas, mas quando simplificamos muitas coisas, porque estes jogos são relativamente mais simples do que os outros, isto é um jogo que se joga em 2 horas, já não são 6, já não são 8, podemos estar a simplificar demasiadas coisas e criando outros problemas. Portanto, é só para terem noção disto. Isto existe. Isto é uma realidade. E levou a que, por exemplo, alguns jogos fossem cancelados e criando problemas para os seus autores, porque não lidaram com estas coisas com a devida precaução e consideração pela complexidade daquilo que estavam a criar. Portanto, e no entanto, isto também é uma forma de às vezes de se fazer isto intencionalmente, numa perspectiva de jogo experimental e em aulas, para criar este impacto nos alunos, para saber se eles têm consciência ou não disto e como é que eles reagem. Eu falei-vos do caso do jogo Train já. Se calhar não falei. O jogo Train é um jogo criado pela Brenda Romero, que é uma conhecida investigadora e criadora de jogos, uma americana, e criou um jogo que era: as pessoas eram convidadas a jogar o jogo, e era um jogo de logística de transportes de comboios de passageiros. Portanto, era tentar despachar o máximo de pessoas para os seus destinos, nos comboios, do modo mais operacional, e quem fizesse melhor estas tarefas ganhava. No entanto, chega um momento do jogo em que ela diz: muito bem, vocês estavam a transportar judeus para campos de concentração. O que faz com que seja um jogo criado para criar este choque e para ver quais as reações das pessoas que estão a jogar. Se elas vão ter uma reação emocional ou não, ou se vão continuar apenas a jogar, não querendo saber daquela representação. Estão a ver? E serve também para abordar esta questão do conceito da Hannah Arendt, que fez este conceito de banalidade do mal. Não é? Portanto, podemos, através dos jogos, criar aqui situações muito úteis para explorarmos e refletirmos criticamente sobre elas. Mas por acaso, Miquel, até foi na última aula, acabou por referir. Já referi? Sim, Ok. não estava a recordar-me, sim. Pronto, ainda bem. Voltamos aqui a este caso. Porque este é o caso paradigmático e clássico, que é quase sempre referido. Portanto, temos aqui um exemplo disto. Estão a ver? Isto é um jogo de entretenimento que acaba por levar as pessoas para uma situação também complicada por não ter tido cuidado. E curiosamente, agora o jogo já surgiu uma nova versão, já após a emancipação dos escravos de Puerto Rico. Portanto, houve aqui uma capacidade de aprender com a situação, que é interessante. Temos aqui o exemplo dos jogos de cartas colecionáveis, Magic the Gathering, aquele que eu falei, muito conhecido, anos 90. Continuam a existir muitos, continua a ser um formato muito procurado. A diferença destes jogos é por serem colecionáveis, ou seja, as cartas têm um valor em si, monetário, e existem torneios. E uma das motivações de jogar este tipo de coisas
é pelo sistema de jogo em si, mas pelos ganhos extrínsecos ao próprio jogo. Portanto, há aqui uma parte adicional disto para vos dar esta noção de que às vezes a motivação para jogar um jogo pode não ser intrínseca ao jogo, mas pode ser extrínseca àquilo que está fora do jogo e àquilo que se relaciona com ele. Neste caso é o valor das próprias cartas que são usadas e o valor dos torneios que existe. Isto, por exemplo, é muito comum no futebol não, no desporto profissional, em que há um valor extrínseco das competições para além do desporto, que é o dinheiro que está associado a quem o faz profissionalmente. Este é o exemplo dos jogos de miniaturas. Aqui está o exemplo dos mais conhecidos, o Warhammer 40k, em que estão a ver estas miniaturas, isto é tudo montado e depois pintado à mão. E até os cenários tudo é pintado e detalhado, mas no fundo não é só construir modelos, é um sistema de jogo, daí estar aqui a fita métrica, é para vocês medirem, por exemplo, o que as unidades se deslocam, os alcances, dependendo do tipo de armas, que vos dá acesso a tipos diferentes de dados, em que o dado é o sistema de resolução de conflito deste jogo. Mas as principais vantagens de usarmos aqui JTM, jogos de tabuleiro modernos, que são jogos que foram inspirados de todas estas coisas, todo este historial de inovações e de coisas novas que foram sendo criadas nas últimas décadas. Quais aqui as vantagens de usarmos este tipo de jogos? Para já, temos aqui decisões com significado, normalmente determinísticas, o que faz com que aquilo que eu decido, que eu faço, tenha uma consequência no meu jogo. Portanto, não é uma coisa aleatória. Portanto, não é o fruto do acaso. Não é como o jogo da glória, que eu lanço os dados, ande à volta e aonde calha. Portanto, mesmo quando estou nas formações ou nas aulas em que, não é o caso desta, mas nas aulas em que estamos a construir sistemas de jogo, se alguém me propõe uma coisa dessas, obviamente não vai ter um bom resultado. Porque estamos a fazer uma coisa desadequada. Ou seja, não conseguimos ter garantia nenhuma que aquilo nos ajuda a chegar aos nossos objetivos. Portanto, eu preciso de conseguir estabelecer estas relações de causa ou de efeito, ou pelo menos as relações, se não são de causa ou efeito diretas, são de o que é que isto influenciou o sistema. Uma análise mais sistémica. Depois, nós temos uma quantidade de mecanismos gigantes à nossa disposição. Estamos muito longe de ter apenas lançar o dado e acontecer uma coisa. Existem imensas coisas, imensas. E desta combinação de muitas mecânicas e mecanismos, nós conseguimos simular praticamente tudo o que quisermos. Qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de jogo. Portanto, e se isto não se faz mais, ou seja, não se criam sistemas adequados para cada fim e evitando a dissonância ludonarrativa, é porque normalmente quem constrói o jogo não sabe isto. E se não sabe, eu acho que temos aqui um caso grave, porque estamos a construir algo não conhecendo o mídia ou a área ou a indústria que estamos a querer mobilizar e usar. É como se vocês quisessem escrever um artigo ou um livro, mas estivessem a escrever sem terem acesso a folhas de papel ou sem ter acesso a um processador de texto. O resultado seguramente não seria o melhor. Depois houve também uma evolução muito grande naquilo que é a qualidade dos componentes físicos dos jogos, também da arte e do design gráfico. Uma evolução gigante. Hoje existem coisas com um grau de detalhe e de qualidade e naquilo que nós chamamos o UI UX, ou seja, o User Interface e o User Experience, que melhoram muito a forma como nós interagimos com este tipo de produtos e como os conseguimos tornar mais simples e mais aplicados ao que nós queremos. E estes jogos, com estes novos designs, têm uma coisa também muito importante, que é o facto de nós, quando estamos a fazer o jogo, sabemos exatamente quanto tempo é que vai demorar a decorrer o jogo. Uma coisa que nós não podemos ter é ir para uma aula ou ir para uma sessão e não sabemos quanto tempo é que vai demorar. O jogo deve ter sempre chegado do início ao fim para vermos os seus resultados, os seus efeitos e ter a parte de análise daquilo que foi feito. Nestes designs de jogos novos, existem muitas técnicas para definir qual a duração do tempo. Portanto, eu sei se o jogo me vai demorar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o que for, eu sei exatamente, e o que me permite poder usá-lo em contexto de sala de aula. Muitas vezes não é apenas ter um temporizador,
muitas vezes é o próprio design e construção do jogo garante que ele nunca passa daquela duração. E isso é uma coisa que nós às vezes não vemos nos jogos de massas também. Eles podem durar tempo infinito. Depois nós temos aqui jogos, que neste momento lembrou-se aquilo que eu falei dos jogos de sistema europeu, os alemães, em que são jogos em que há interações, mas não há propriamente um conflito destrutivo. No entanto, existe até mais do que isso, que são os jogos colaborativos, que nós também já falámos disso, que são os jogos em que vocês estão, normalmente, a lutar contra o sistema de jogo e não contra os outros jogadores. Portanto, isto abre muito mais as possibilidades daquilo que nós podemos explorar. Depois, outra coisa que é também algo que tende a não ser aceitável hoje em dia é a eliminação dos jogadores. Estes tipos de jogos evitam a eliminação de jogadores, que é mais um dos problemas lá está, do monopólio, como eu falei, que é, se vocês ficam sem dinheiro logo no início do jogo, vão estar fora do jogo e podem estar horas a assistir a uma coisa com a qual não estão a interagir. Portanto, esse tipo de design é de todo de evitar se estamos aqui a tentar fazer jogos para envolver principalmente alunos, não é? Então, que razão é que faz e que sentido é que tem eu excluir o aluno da ferramenta que eu criei para ele poder aprender ou interagir com os outros? Não faz sentido. Portanto, temos que usar estes designs mais modernos que evitam esse eliminar dos jogadores. Portanto, é uma coisa que é inaceitável. Depois, neste momento, temos também a possibilidade de criar sistema de jogos com temas e narrativas para praticamente todos os perfis. Lembram-se, falámos também de perfis de jogadores e de experiências. O que quer dizer que temos, pelo menos em potencial, possibilidade de conseguir cativar aquela variedade toda de pessoas que nós podemos encontrar, escolhendo e definindo o jogo para esse fim. Algumas dúvidas sobre esta lista? Aqui muito amarela e verde. Este resumo. Nada? Teve alguma utilidade isto? Para destacar aqui estes princípios, lá está, estas vantagens. Vamos ver um exemplo de como é que se evita a dissonância ludonarrativa. Temos o exemplo aqui deste jogo. Este jogo chama-se Twilight Struggle. Teve durante muito tempo como o número 1 do Board Game Geek, aquele website onde estão praticamente os jogos todos. É um jogo sobre a Guerra Fria, em que é um típico jogo de guerra também, em que estão a jogar com a União Soviética ou os Estados Unidos. Se existir uma guerra nuclear, perdem os dois. O que vocês têm que fazer para ganhar é conseguir dominar o mundo através de influências e não através de combates. Ou seja, a Guerra Fria no seu alvos com as guerras de proxy, as guerras de procuração, não é? E aquilo que ia acontecendo. E vocês, como é que o jogo é feito? Não é andar a lançar dados e ver quem é que tem maior, como no risco, não é isso. São influências que se têm nos sítios. E vocês veem ali, por exemplo, neste excerto, ali da Europa Oriental, ou Europa de Leste, vemos que, por exemplo, os vários países têm 2 quadradinhos. E nós colocamos ali as pecinhas com números que é a influência de cada uma das superpotências. E consoante está a influência, vocês podem ou não controlar o governo desse país. E isto faz-se através do investimento que vocês fazem em espionagem, em reforço local, o que for. Portanto, há um registro aqui deste estado do jogo. Depois o jogo é ativado também por eventos. E vemos aqui um evento que nos diz algo, que é um evento que acontece alguns no chamado Mid-War, ou seja, nos anos 70, mais ou menos, que neste caso é o fim do Império Português. E quando esta carta é jogada, quando esta decisão é tomada, o que é que acontece? A influência, a União Soviética ganha 2 de influência em Angola e Moçambique. Portanto, é aqui uma aproximação daquilo que foi, porque é um jogo histórico, que era representar aquilo que aconteceu, mas dando aos jogadores a possibilidade de interagirem e lidarem com isso. Portanto, evita aqui a dissonância ludonarrativa. Mostra, pelo menos, claro que não é em toda a sua complexidade e profundidade, mas faz aqui uma representação, pelo menos, daquilo que foram os efeitos geopolíticos e de influência nos países, aqui com um exemplo muito concreto que nós vemos. E o jogo depois está cheio deste tipo de coisas.
Portanto, é um exemplo daquilo que é feito nestes jogos de design mais moderno. Alguma dúvida, alguma questão sobre isto? Algum comentário? Já agora, Miquel, curiosidade, quanto tempo demora a jogar um jogo destes? Neste caso. Depende, mas normalmente ali 3 horinhas convém guardar Ok. para jogar isto. E este, curiosamente, existe a versão portuguesa. Portanto, ele está disponível em Portugal. Mas é um jogo complexo. Exemplo de outro jogo. Este é um jogo também muito conhecido. É provavelmente o jogo que não é o primeiro colaborativo, de longe não é, mas é provavelmente aquele que mais popularizou o género. Chama-se Pandemic e, como podem imaginar, cada pessoa tem um papel e estão pelo mundo a tentar combater pandemias, antes que elas entrem em modo descontrolado. Portanto, o que vocês fazem, cada jogador recebe aqui uma cartazinha que diz ali o seu tipo de habilidade, o tipo de especialidade que tem, e depois tem que andar a evitar que estes cubinhos de cores que estão ali naquela rede sobre o mapa, eles têm o efeito de quando acumulam mais do que uma certa quantidade, começam a propagar para as redes vizinhas. Estão a ver? Efeito de cadeia de pandemias. Portanto, o vosso objetivo é tentar conter estes cubos e evitar a catástrofe mundial. Portanto, é um jogo colaborativo, vocês estão a lutar, lá está, contra o sistema de jogo, contra estas pandemias, que não são os outros jogadores. Vocês estão a criar sinergia sobre isto. Este jogo tem sido muito popular, existem muitas versões deste jogo aqui do Pandemic e existe também a versão portuguesa. Este jogo ficou também muito conhecido por causa da pandemia que tivemos recentemente, embora ele seja de 2008. Estão a ver? É bastante mais antigo. No entanto, este jogo tem um problema. É que tem aquele fenómeno do jogador alfa, como eu vos referi na última sessão, que é, como a informação é toda aberta e está disponível, é possível que um jogador dê instruções a todos os outros como fazer. Porquê? Porque toda a informação está disponível e é possível a uma só pessoa descobrir a jogada ótima, ou seja, aquela que seria a melhor, matematicamente, calculando o resultado. E por isso é que hoje em dia estes mesmos colaborativos que nós criamos têm uma série de mecanismos para evitar isto. Muitas vezes é o tempo, ou seja, este jogo é jogado por turnos, não tem um tempo pré-definido. Se nós reduzimos o tempo, já ninguém consegue analisar todos os cenários e realmente precisa da ajuda dos outros. Depois também restrições da comunicação. Se vocês não conseguirem comunicar e dizer tudo o que têm ou o que podem fazer, não conseguem receber ordens de ninguém. Pelo menos receber ordens de um ponto de vista eficiente. Portanto, é aquilo que se faz hoje em dia nos jogos. Os jogos evoluíram muito desde então e conseguem identificar alguma coisa estranha nesta foto, nesta imagem. É a imagem da capa de um jogo, do Battleship, do Batalha Naval. Não há nada estranho. A sociedade de a mulher e a filha atrás, a lavar a louça. Exatamente. Estão a lavar a louça e estão muito felizes enquanto este divertimento está a acontecer para toda a família. Estão a ver? Isto é uma capa dos anos 50, 60 que foi, por razões óbvias, descontinuada, não é? Isto já não. Já depois deixou de sair assim. Isto para notar que, através dos jogos e através destes artefatos e destes mídia, nós começamos a ver reflexos da sociedade, das sociedades que os constroem. Eles não são produtos neutros, são sempre o reflexo daquilo que a sociedade é, ou constrói, ou que gera. Portanto, existe sempre também esta forma de usarmos os jogos para estudarmos a nossa própria sociedade. E hoje em dia as coisas mudaram muito e finalmente estão a começar a aparecer as primeiras designers mulheres, que era uma raridade e ainda hoje é uma percentagem muito pequena comparada com os homens. Mas este jogo é um exemplo paradigmático disto também. Este é um jogo sobre ecossistema de aves. Este jogo foi apresentado a várias editoras e foi rejeitado por a esmagadora maioria delas. Porquê? Porque a resposta era quase sempre, mas quem é que vai querer jogar um jogo que é sobre um ecossistema de aves, em que as aves põem os ovos e nidificam e crescem, desenvolvem-se e alimentam-se e tal. Nós queremos é jogos com zombies e com vikings e coisas dessas. No entanto, neste momento, este jogo é um dos jogos mais populares do mundo. Um dos mais vendidos. E existe também a versão portuguesa. Isto para quê? Para dizer que aquelas tipologias e todas aquelas coisas, por vezes, existem porque sempre foram feitas da mesma maneira.
o que não quer dizer que não possam ser feitas de modo diferente. E também para dizer que os perfis, muitas vezes, e os perfis que normalmente são mais típicos, que é dos os achievers ou os killers, vocês também encontram isto na literatura, que são os jogadores mais competitivos, não são todos os perfis que nós temos na nossa realidade social. O que quer dizer que, se calhar, isto seria um insucesso porque nunca ninguém tentou fazer desta maneira. E neste momento os conceitos estão a ser alargados. E claramente existe um mercado para este tipo de coisa. Ou seja, há pessoas que querem saber de aves e gostam de aves e que também são cativadas por este tipo de jogo que, se vocês repararem, são aguarelas. As ilustrações são muito detalhadas. Os componentes são muito cuidados. As aves são cativantes, o modo como as cartas estão construídas. Se vocês reparem, tem uns ovinhos que são umas miniaturas ali em cima. Dá vontade de mexer e de tocar. Mesmo o sítio onde vocês veem os dados é aquilo que determina a comida que está disponível para as aves. A torre de dados para lançar os dados é uma pequena gaiola, cativante, dá vontade de mexer. Portanto, nesta perspectiva do jogo físico e analógico, também o modo como ele está construído é uma forma de cativar os utilizadores. E esta é uma prova de sucesso disso. E este é o outro exemplo também que mudou o estereótipo. Este jogo foi criado por um designer gráfico que queria um jogo para jogar com a esposa. E a esposa não gostava dos jogos que ele jogava, que normalmente eram estes jogos de planeamento, de estratégia, de combates e de gestão e tal. E o que é que ele fez? Criou um jogo que é um simulador de relações emocionais. Daí a lógica também do Fog of Love, que é uma coisa típica dos jogos, que é o Fog of War, que é um conceito dos jogos de guerra. Portanto, ele criou esta coisa que é o Fog of Love, em que a ideia não é as duas personagens apaixonarem-se, não é isso, mas é cada uma cumprir os seus objetivos, que às vezes até pode ser quebrar uma relação. Estão a ver? Isto tem uma riqueza muito grande nas interações. E depois tem uma série de arenas que simbolizam o estado emocional, desenvolvimento, os objetivos da pessoa. Este jogo também foi proposto a várias editoras e foi chumbado. Felizmente a pessoa tinha capital próprio para investir, investiu e neste momento é também um jogo com um elevadíssimo sucesso. Começou a primeira edição com um casal heterossexual, neste momento há versões casais homossexuais, há relações emocionais entre pais e filhos, há entre avós e netos, entre pessoas e os seus animais de estimação. Existe uma variedade enorme deste tipo de jogo para explorar este tipo de sistema, que neste momento também é um jogo de, estão a ver, também design moderno. Portanto, aqui um novo tipo de coisa com o qual eu estou-vos a mostrar estes jogos, porque muitas vezes, apesar de eles serem jogos de entretenimento, eles são úteis para nós analisarmos e avaliarmos e vermos aquilo que pode ser feito. E aquilo que eu faço, eu, por exemplo, tenho mais de 1000 jogos em casa diferentes. Muitas vezes eu tenho estes jogos para os analisar do ponto de vista sistémico e sistemático, para depois poder aprender com estes sistemas para criar os meus para coisas novas. Portanto, lá está, não se pode ser um escritor sem ser um leitor primeiro. É a mesma lógica, a mesma coisa. Este é um exemplo de outro jogo que também é um jogo de entretenimento, mas ao contrário daquele outro que eu mostrei do Puerto Rico, que fazia quase um branqueamento da história, este assume a história como uma realidade. Neste jogo, vocês estão a tentar ajudar os escravos do sul dos Estados Unidos a usar estes Underground Railroads, que eram uns caminhos de fuga que existiam no século XIX, ainda no período antes da abolição da escravatura, que tentavam ajudar os escravos a fugir do sul para poderem chegar ao norte, onde eles podiam ser emancipados e ter pelo menos alguma liberdade ou uma liberdade maior. Portanto, neste jogo vocês estão a jogar como alguém que está a tentar ajudar os escravos e o jogo joga como os caçadores de escravos que estão a tentar recuperá-los para de volta a sul. Portanto, é uma forma também de podermos abordar alguns assuntos de outra perspectiva. Referindo que isto é um jogo de entretenimento, nem sequer é um jogo educativo, nem sequer é um jogo, um serious game ou outra coisa do género. Portanto, já no mercado já existem coisas destas. O que faz com que a minha primeira recomendação, ou das primeiras, é referir que podemos usar coisas que já existem. Não precisamos estar a inventar a roda se ela já lá estiver e se já tiver sido testada e já provar. Neste caso é um jogo para um tema, para um assunto, mas pode ser um jogo para uma competência
mais genérica, como por exemplo comunicação, colaboração. E isso eu faço muito nas minhas aulas e treinos, até às vezes treinos para empresas e instituições, em que vamos usar os jogos encadeados de várias maneiras para treinar certas coisas, para prepararmos uma equipa ou um grupo para depois poder explorar outros assuntos, às vezes um processo que é externo ao próprio jogo. E se vocês repararem, existem muitas notícias destes jogos a serem usados em muitos contextos reais, e este é o contexto onde eu trabalho, principalmente. Especialmente em alguns projetos aqui em Portugal, mas principalmente nos Estados Unidos, em que desenvolvemos jogos para apoio à tomada de decisão, para apoio a instituições, e trabalhamos quer para o governo, quer para as instituições governamentais, quer para instituições internacionais, em que os jogos são a ferramenta pela qual nós recolhemos dados e ajudamos as instituições e as pessoas a tomar decisões. Portanto, isto é algo que é realidade neste momento. Existe aqui alguma literatura, assim, alguma literatura genérica alguns destes livros são livros que nós encontramos quase sempre nas referências literárias daquilo que é o design e a construção de jogos. Muitos deles são aplicados quer a jogos digitais, quer a jogos analógicos, porque os conceitos são os mesmos. A questão é que não existe praticamente nada em português, ou pelo menos nada de muito relevante. As coisas mais... Lá está, ainda é um nicho, ainda é uma coisa pequena, está praticamente tudo disponível em inglês. E, como sabem, livros académicos, alguns deles são muito dispendiosos. Depois podem ver aqui, isto é a minha página, eu acho que ela já não está atualizada, já deve ter lá mais coisas, que naquele website que é o Board Game Geek, que é onde existem uma entrada para cada jogo, é como se fosse uma base de dados de jogos de tabuleiro, existem informações sobre tudo, sobre o jogo, sobre os criadores, quem é que o produziu, todos os componentes e também os autores. E esta é a minha página individual, onde estão aqui alguns dos jogos, e alguns deles estão aqui em versão print and play. O que é isto? São versões que nós podemos ir descarregar, imprimir e jogar o jogo. E isto é também algo que é muito característico e típico e crescente nesta área dos jogos também, em que também é um exemplo de como podemos usar isto de modo bastante eficiente em sala de aula, que é apenas uma impressão. Basta uma folhita, uma coisa que podemos fazer e rapidamente fazemos o jogo, em que é a caneta que vai mudando o estado do jogo, com aquilo que adicionamos, apagamos ou acrescentamos ou modificamos. Portanto, isto também é uma área. Aqui estão vários, muitos deles são print and play. E este é o jogo que eu lancei o ano passado, aqui no mercado em Portugal, que é um jogo de criar jogos. O que é isto? Isto é quase a depuração daquilo que foram as aulas que eu fui dando nos últimos anos, em que criei um processo encadeado de jogos que parte destes jogos do mercado de massas e começa a introduzir novos mecanismos para o utilizador começar a ver os efeitos que isso tem no estado do jogo. Este jogo é um encadeamento desse tipo de jogos, criando no final, ou seja, a caixa traz 6 variações com um apoio, um questionamento do próprio sistema de jogo. Aparece lá este cartoon meu ali a dar umas dicas, quase como aquele clipe irritante do Office ali dos anos 90, não sei se lembram. E a própria caixa, toda ela é configurável. Portanto, dá para escrever e apagar em tudo. E traz um escantilhão e canetas e é tudo moldável e aplicável. Portanto, isto é quase a depuração daquilo que eu fui dando nas aulas, porque depois esta editora lançou-me este desafio de criar um produto que pudesse ser útil também para as pessoas fazerem os protótipos. Portanto, isto serve para prototipar. Muitas vezes estamos a prototipar ainda neste formato para simplesmente testar e ver se funciona, antes de investirmos mais, quer seja no desenvolvimento analógico ou às vezes até no desenvolvimento digital. Portanto, isto é uma coisa que está no mercado, está disponível e até estava em promoção até há pouco tempo. Compensa quase só pelas peças que traz, porque estas coisas podem ser caras se vocês comprarem estas peças de prototipagem. Portanto, foi algo que eu tentei esforçar-me para disponibilizar no mercado. E não pensem que é para ganhar dinheiro, porque isto não se ganha praticamente nada com estas coisas. As percentagens são absurdas. Portanto, se quem está a contar lançar jogos no mercado para enriquecer, pode ter um choque de realidade depois. Alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer saber alguma coisa mais sobre este processo de construção
e desenvolvimento, uma vez que eu também conheço aqui a indústria. Nada. Ninguém quer saber mais nada que eu possa acrescentar agora rapidamente em tempo real? Não? Então avançamos. Portanto, vocês podem ir aqui ao meu website, podem encontrar-me aqui em aquelas bases de dados comuns, típicas, que vocês de certeza que usam. Portanto, vão encontrar lá algumas coisas minhas sobre estas áreas. E está aqui o meu e-mail, o meu website e o canal de YouTube também. Portanto, esta era a primeira parte. Portanto, eu vou parar a partilha e então vou aqui ao e-mail buscar o tal link das folhas de presença, porque eu acho que ainda não está aqui. Não, ainda não foi colocado. É isso que eu vou buscar. E, entretanto, podem interagir e dizer alguma coisa, porque senão eu fico com a sensação que estou mesmo a falar para um ecrã só. Só não queremos fazer muito ruído uns com os outros. Força, façam ruído à vontade. Porque eu acabei por debitar aqui uma quantidade muito grande de coisas. E eu não sei se elas tiveram algum efeito ou não, ou se foram úteis. Acima de tudo, o que nós queremos é que sejam úteis. Portanto, está aqui o link da sessão de hoje para poderem marcar a vossa presença. Então, vamos dar aqui uns minutos para vocês verem o link e para poderem comentar alguma coisa. Porque assim, nesta área, o que pode ser muito frustrante, e isto acontece sempre, e normalmente quem faz estas formações depois fica com a noção, é preciso saber tanta coisa, isto é um mundo, e de facto é, e eu acho que é preciso ter essa primeira consciência, primeiro, porque eu acho que é pior ter consciência disso depois de lançar um produto, ou de criar algo, e depois eu acho que aí é que é relativamente grave, porque depois pode correr mal. Portanto, acho que é melhor ter noção de que realmente existe aqui muita coisa, se calhar para quem quer começar a entrar nesta área, convém ir ganhando aqui um bocadinho de experiência, experimentando umas coisas, vendo o que é que existe. Pelo menos é isso que eu recomendo. Alguém quer recomendar? Alguém se está surpreendido? Não está? Isto. Eu, o mais parecido que fiz foi tipo mega jogos da glória gigantes no chão que já percebi que não faz sentido e que está ultrapassado. E portanto, Pois. que não, tem que se calhar as pessoas têm que jogar, têm que ser pró a jogar para poderem depois pensar em desenvolver jogos, não é? É assim, não é que não se possa fazer isso, obviamente pode e tem sempre algum valor. A questão é, estamos apenas a explorar uma migalhinha daquilo que podíamos fazer de outra forma. É mais isso que eu quero reforçar. A mesma coisa com os quizzes. Obviamente podem fazer quizzes, não é? Mas lá está. É apenas uma migalhinha daquilo que poderíamos fazer. Existe muito mais possibilidades. Então já toda a gente teve a oportunidade de ver o link, certo? Daqueles. Está aqui. Ok, muito boa. Aqui a Teresa está na vigilância de um exame. Isso é espetacular. Muito bem. Ainda bom. Eu pergunto uma coisa, Miquel, que Sim, se calhar não tem resposta possível, mas existe algum jogo assim mais colaborativo que seja de curta duração, que acabe por ser, sei lá, menos de meia hora? existe, pois. Normalmente a resposta para existe algum jogo para é sempre sim. Ok. É sempre sim. E que seja interessante. Sim, eu posso-vos recomendar assim um rápido que Uhum, está disponível no mercado em Portugal uhum, e que acho que é muito interessante. É um que eu uso quase sempre quando faço assim sessões mais rápidas, só para experimentar, só para as pessoas verem. E eu iria levar se nós tivéssemos a fazer a sessão presencial. É um que se chama Kites. Kites de papagaios, de papel. ok. É vendido em Portugal pela Devir e é um jogo em que cada papagaio representa uma ampulheta. E vocês vão jogando cartas para virar as ampulhetas, colaborativamente. Se deixarem de correr, perderam. Estão a ver, é como se o papagaio tivesse caído. E depois tem um sistema muito interessante que obriga a que vocês tenham que jogar as cartas de forma encadeada, explica-se
relativamente fácil, pode ser jogado até 6 pessoas. Aliás, até vou fazer o seguinte: vou aproveitar para explorar um bocadinho convosco a plataforma do Board Game Geek sobre este Uhum. jogo. Então, estamos aqui ainda com a sessão a gravar. Deixem-me entrar aqui no Board Game Geek, porque na próxima sessão vou querer que vocês explorem mais a plataforma. Vamos fazer um pequeno exercício de grupo na próxima sessão aqui no Board Game Geek. Então, vamos aqui partilhar. Ok, estão a conseguir ver? Sim. Portanto, isto quando entramos, isto é o Board Game Geek. Para quem nunca aqui veio, pode ficar logo assustado com esta quantidade imensa de coisas. Portanto, isto pode ser um problema. Como é que vamos? Começar aqui, All Board Games. Até aparecem aqui as minhas classificações. E aparecem eles ordenados por ranking. Portanto, é uma forma de ver. Eu, como já sei que jogo é que é, vou escrever aqui na lupinha. Kite, se estão a ver, aparece-me. É este jogo. É um jogo de 2022 e tem aqui imensa informação sobre o jogo, estão a ver? E mais informação. E temos aqui até os fóruns de debate que as pessoas discutem aqui sobre o jogo, estão a ver? E depois temos imagens de pessoas e do jogo a ser jogado. E se quisermos aprender, temos vídeos a explicar como é que se joga e o que é e o que está dentro da caixa, em várias línguas e tudo. E depois tem aqui outra coisa que é files, que são até as regras e coisas que as pessoas criaram, está tudo disponível. Portanto, é mesmo só saber explorar esta plataforma que nós acedemos a praticamente tudo. Eu tenho até artigos publicados de que como fazer aqui uma pesquisa de jogos para ver padrões, estão a ver? Porque isto também não é muito conhecido. Então, como é que é este jogo? Estão a ver? Vamos aqui mostrar umas imagens, que é mais fácil de explicar. Vamos ver aqui uma imagem que se veja o jogo a ser jogado. Vamos ver aqui este. Ok? Estão a ver? Vocês estão aqui a jogar o jogo. É um jogo com uma caixa até pequenina. Estão a ver? Isto até é transportável, é fácil. Por isso é que eu uso até este. Tem aqui as ampulhetas com as várias cores. Sempre que vocês jogam uma carta, tem que virar uma ampulheta tal como vem na carta. Agora vamos ver se encontramos aqui uma carta para eu vos mostrar. Vamos olhar para aqui. Estão todas viradas. Vamos ver se me aparece aqui uma. Aqui, por exemplo, estão a ver aqui, tem aqui uns ícones no topo das cartas. É as ampulhetas que têm de ser viradas ou não. Ou seja, vocês jogam uma carta e vão virando as ampulhetas. Se em algum momento uma esgotar, perdem o jogo. E a vossa pontuação é quantas cartas conseguiram jogar. Super simples. Super eficaz e não conheço ninguém que não tenha achado piada a jogar isto. Ó, Micael, Não às vezes pelo sistema de jogo, mas às vezes estão a ver como várias pessoas procuram diferentes coisas, às vezes é as reações dos outros, como é que os outros fazem, às vezes é por eu estar a jogar, outras vezes é por ser colaborativo, outras vezes é pelas situações hilariantes que tiveram. Existem muitas possibilidades. Sim, posso claro, só colocar uma questão, mas aqui tínhamos uma questão que eu achei que não seria possível nos colaborativos. Alguém vai perder ou vamos perder. Não era vão perder suposto não todos. perder, Vão perder todos. mas, por exemplo, eu estou a pensar, aliás, esse era um dos objetivos aqui da minha formação, como é que eu posso transpor um jogo destes para uma coisa minha? Mas assim eles se calhar não podem começar a perder muito cedo, não sei, muito rapidamente, não pode ser desmotivador como jogo Pode. colaborativo. Neste caso, se eles perderem rapidamente, vão querer jogar logo outra vez para fazer melhor. Ok. Às vezes é um motivador. É dizer, se fizéssemos assim ou assado, íamos fazer melhor. Vamos lá fazer. E às vezes estes jogos assim mais dinâmicos exploram deliberadamente isso. Esta coisa do querer repetir novamente para fazer melhor. E porquê? Porque depois isto é gratificante, porque se vocês repetirem e ajustarem, como são mais competentes, forçosamente, porque estão a ouvir pela segunda vez, já vão ter uma performance melhor. E isto é aquela coisa dos feedbacks que eu falei nos jogos. O jogo está-vos a dar um feedback que vos está a reforçar
e a querer jogar novamente. E enquanto estão a jogar, se o jogo estiver construído, lá está, em que as mecânicas estejam ligadas às mecânicas de aprendizagem e não tenha aqueles efeitos da dissonância ludonarrativa, as pessoas vão aprender, mesmo sem ter consciência disso. Portanto, este é uma das possibilidades. Doutor Micael, posso fazer uma questão? Só Micael, doutor. Micael, posso fazer uma Não. questão de alguém que é muito novato aqui nisto e daqui o meu interesse aqui por estar aqui na formação. Eu posso então transpor, pegar neste jogo, adaptá-lo a algo meu, imagina, a área da saúde, um tema específico, com um grupo de adultos. Eu posso modificar estas cartas com a minha temática? Sim. No entanto, cuidado com os direitos de autor. Ok. Porque assim, os jogos, as mecânicas de jogos não são registáveis como direitos de autor, tal como nós não podemos registar uma palavra ou um Uhum. alfabeto ou o que seja. No Uhum. entanto, a ideia do conjunto é registável. Ok. Uhum. No entanto, se for para usar só com os nossos alunos, não há aqui propriamente grande problema. Porque eu, quando falo destes jogos, normalmente eu falo na aplicação direta do jogo. Ou seja, implica que nós estamos a usar o produto. Tal como se comprássemos uma licença de Office, estamos a usá-la. Portanto, eu posso escrever o que eu quiser com ela. No entanto, isto pode inspirar para a construção de novos. Por exemplo, estão a ver aqui as ampulhetas eram os papagaios, não é? Que estavam no ar. Uhum. Não há razão, motivo nenhum pelo qual não se pudesse construir uma nova versão em que as ampulhetas fossem pacientes, que têm que estar à espera de ser atendidos, por exemplo. E eu tenho que fazer uma gestão consoante as urgências daquilo que eu tenho que tentar resolver primeiro. Não Ok. seria exatamente o mesmo jogo, seria uma adaptação inspirada Uma nela, isso tudo adaptação. bem. Estão a Ou ver? seja, esse processo para adaptar e querer, no fundo, registar, é um processo também que leva demasiado tempo e requer aqui também requisitos muito especiais, certo? Sim, normalmente o desenvolvimento de um jogo demora cerca de 1 ano. Normalmente. É mais ou menos o período normal. Normalmente não se registra patentes em jogos. Porquê? Porque o mercado não é propriamente muito grande e se alguém estivesse a copiar alguém, rapidamente ficava com problemas na indústria. Uhum. Perdia logo toda a credibilidade. Portanto, isso é qualquer coisa que é normal. Ninguém vai copiar o jogo de ninguém. Isso normalmente não acontece porque rapidamente saberíamos qual é que era o original, porque está tudo registado, sabemos quem é que criou e quem é que desenvolveu. No entanto, nesta área dos jogos aplicados, jogos educativos, normalmente é muito comum fazermos isso e às vezes quando até criamos este produto que não é para fins comerciais, nós até referimos na ficha técnica. Olha, inspirámos-nos neste jogo, o original é assim, joguem este original se quiserem uma coisa de entretenimento. Normalmente isso já é mais comum, acontece muito. No entanto, como eu faço nos meus, obviamente nós somos sempre permeáveis à influência dos outros jogos. Uh, no fundo é isso. Nós vemos sistemas parecidos e adaptamos e criamos os nossos. E aí tudo bem. Ok. Portanto, o que eu recomendo, por exemplo, mas este Kites, por exemplo, vocês podem usá-lo diretamente se quisessem, e eu tenho feito desses processos, que é, por exemplo, uma sequência de vários tipos de jogos colaborativos, de vários tipos, existem vários, para eu, por exemplo, questionar e abordar os requisitos para ter uma colaboração efetiva no trabalho, por exemplo. E aí não precisa adaptar jogos, é só jogá-los, mas depois fazer a reflexão e até o modo como é que avaliamos sistematicamente aquilo que tivemos a fazer como experiência. E isso vocês podem encontrar nos artigos que estão publicados, se tiverem curiosidade por isso. São 19h24. Eu também queria que pudéssemos sair um bocadinho mais cedo, portanto eu vou iniciar aqui a segunda parte a nível dos slides. Que é o quê? Vai-nos entrar naquela parte que provavelmente vocês também vos interessa, que é a parte das gamificações, dos serious games e dessas coisas que nós vemos como os jogos mais aplicados. Portanto, vamos entrar aqui na segunda parte. Já estão a conseguir ver? Ok. Então vamos aqui para as chamadas aplicações sérias dos jogos. Este é provavelmente um dos termos, dos conceitos mais visíveis, é serious games ou gamificação.
é a parte que eu domino mais, que eu trabalho mais, são esta dos serious games. E porque é uma área também já estabelecida. Vocês vão encontrar revistas científicas da área de serious games, conferências e publicações e proceedings e dentro desta área. Portanto, é um tema muito estabelecido, é uma keyword muito conhecida como área de investigação, que normalmente é o resultado destas três coisas. Que, fazendo aqui um diagrama de Venn, nós vemos aqui a aprendizagem, a simulação e os jogos. E normalmente é aqui aquilo que está no meio, que deve ser sempre orientado a experiências e objetivos. No entanto, nós podemos ter outro tipo de jogos que não sejam simplesmente jogos de aprendizagem. Eu, por exemplo, faço muitos jogos cujo objetivo não é ser um jogo educativo para quem o joga, mas, por exemplo, uma ferramenta de recolha de informações e de geração de ideias. Aqui já aproximado do design thinking e esse tipo de abordagens e de co-criação. Portanto, podem ir além dos jogos educativos. Ou pode ser um jogo para treino de cenários. No entanto, um conceito, uma palavra-chave que aparece muito também é o game-based learning, ou aprendizagem baseada em jogos. E aqui é também mais vasto do que os serious games, porque eu diria que qualquer jogo é um jogo educativo. Ao jogar um jogo, aprendemos sempre alguma coisa sobre uma certa dimensão. Pode não ser a dimensão que nós queremos. E aí nós é que temos que escolher ou adaptar o jogo a esse fim. Portanto, a aprendizagem baseada em jogos está também relacionada com o ensino não formal. Portanto, é também um pouco mais abrangente. E depois temos aqui a gamificação, que ainda é outra coisa. Que muitas vezes a gamificação está fora da área dos jogos. Porquê? Porque não são jogos. Às vezes é apenas o uso de alguns elementos de jogos em contexto de não jogo. E se há um termo que é muito usado e às vezes erradamente é vamos gamificar aquilo. E às vezes não sabemos o que é que isto quer dizer. Gamificar é fazer gamificação? É construir um jogo? É game-based learning? E se vocês usarem isto e se submeterem isto a revistas da área, vão ter problemas com os revisores. Por exemplo, se eu vos apanhar, eu critico logo isto. Gamificar não é, para mim, nada. Temos que saber é que tipo de metodologia é que estamos a querer chegar. Então vamos lá simplificar isto. Temos a aprendizagem baseada em jogos, pode ser jogar livremente, pode ser até uma brincadeira, com regras mais ou menos definidas, e normalmente a diferença entre um jogo e uma brincadeira é haver regras ou objetivos bem definidos. Muitas vezes é isso. Mas depois jogamos o jogo e depois relacionamos com objetivos pedagógicos. Portanto, pode ser uma coisa que já existe, pode ser uma coisa que é apenas um modo como interpretamos aquilo que fizemos. Ou não, ou pode ser uma coisa construída especificamente para o efeito. E normalmente quando é construída para o efeito, costumamos dividir em gamificação ou serious games. A gamificação é quando nós usamos elementos de jogos em coisas que não são jogos. Normalmente o processo ou a dita coisa já existe. Vai ter uma retransformação, lá está a tal gamificação, não é? Vou gamificar, é introduzir elementos para a tornar mais cativante e para os utilizadores estarem mais tempo a fazer essa atividade, mais tempo ou de novas formas. A gamificação clássica passa pelo aquele conceito dos pontos, quadros de líderes, badges ou emblemas e prémios. Mas pode ser muito, muito mais que isso. Essa é quase a gamificação low cost ou a gamificação copiar-colar. Vocês veem muito por aí. E às vezes com efeitos negativos. Mas vamos depois falar nisso. A outra abordagem, não estou a dizer que a gamificação é toda negativa, estou a dizer é que esta gamificação simplificada é feita de um modo não consciente ou com poucos recursos pode ser um problema. Às vezes há gamificação que não tem pontos, nem quadros de líderes, nem nada disso. Pode ser outra coisa completamente diferente. A outra abordagem é os serious games ou jogos sérios. Embora jogos sérios em Portugal fica muito esquisito. Por isso é que eu uso sempre os serious games. Parece que sou o melhor. Até porque é o termo técnico que se usa. E aqui um serious game é quando nós criamos um jogo deliberadamente para um objetivo. Normalmente o processo, até o processo na indústria dos serious games, é assim.
há um cliente que tem uma certa necessidade ou identificou-se um problema para atingir e então vai-se construir um jogo para atingir ou lidar com aquela questão ou para chegar àquele objetivo. Portanto, o objetivo existe primeiro. Não é como a gamificação, que normalmente a coisa já existe, então vai levar um elemento de jogo. Aqui não, vai-se construir um jogo para esse objetivo. E é um jogo completo, que pode ser jogado como um jogo de princípio ao fim, em que normalmente há alguém que ganhou ou algum resultado que nós podemos analisar. A gamificação já a descrevi, normalmente aparece esta coisa, os pontos, quadros, líderes e recompensas, que é muito criticado neste momento, portanto, só para terem noção disso. E vemos aqui um exemplo de gamificação. Já viram alguma vez este exemplo? Já viram isto? Isto são umas escadas de acesso a uma estação de metro. Se repararem, as escadas parecem um piano. Se vocês pisarem uma das teclas, isto dá luz e som. E vocês podem tocar piano à medida que vão subindo e descendo as escadas. Lá está, não é um jogo. Mas tem aqui alguns elementos de jogo. Esta coisa, carrego uma tecla, dá uma coisa. Se eu faço uma certa combinação de teclas, faço uma certa combinação e posso gerar aqui uma melodia, por exemplo, uma música. O objetivo do jogo é o quê? É que as pessoas não usem a escada rolante. Portanto, tem aqui um objetivo extra. Portanto, isto é um exemplo simples, muito simples de gamificação. É criar aqui alguns elementos, uma coisa que já existe, a escada já lá estava, já existia, mas tornar a escada mais interessante. No fundo é isso, através destas técnicas dos jogos. E normalmente os efeitos são extrínsecos. Um serious game é quando o criamos para um objetivo e normalmente o sistema de jogo deve estar integrado com os nossos sistemas e objetivos. Por isso é que eu falei do conceito de dissonância ludonarrativa, em que as coisas têm que estar integradas. Não pode ser apenas uma coisa colada sobre uma coisa que já existe. Isso seria um serious game muito pobre. E, por favor, não tentem publicar coisas dessas. E lá está uma imagem bem antiga. Isto é com os alunos do ISCTE. Ainda era durante a pandemia, estão a ver? E este é um jogo para os alunos do mestrado de arquitetura. E como podem ver, está muito calor. Eu estou ali todo transpirado. E é um jogo para planear o barreiro. Portanto, para lidar com a zona urbana do Barreiro, criar aqui um modelo que podia ser um modelo alternativo para aquela zona. Portanto, aqui um jogo muito aplicado, um contexto muito prático e muito concreto. Este é outro exemplo de uma gamificação, só para vermos aqui casos realmente diferentes. Isto é um radar de velocidade. Nós já temos coisas destas aqui em Portugal, quando se passamos a mais do que uma certa velocidade, há lá uma cara que reage àquilo que nós fazemos, não é? Portanto, uma coisa normal. Neste caso, o que é que faz? Se vocês passarem dentro da velocidade que é suposto passarem, ficam habilitados a ganhar uma lotaria. Ou seja, há aqui um feedback positivo, um reforço, que é alimentada pelo sistema de multas dos outros que infringiram. E então, isto gera comportamento nos utilizadores. Que o comportamento que se quer, que se deseja, é que as pessoas circulem a uma velocidade mais reduzida. E tem esse efeito. Estão a ver? É aqui uma reinvenção do conceito a uma coisa mais prática. E este caso, também, de um modo muito simples, pode ser considerado uma gamificação. Imaginem, assim, aqueles cartões de fidelidade, quando vão comprar pizzas, ou lavagens, ou o que quer que seja, que à sexta é oferta. Deixem o cartão, à sexta tem uma oferta. Isto é o exemplo de um caso que foi feito e foi um estudo que está publicado sobre lavagens automáticas. E fez-se o estudo. Apresentou-se este cartão e apresentou-se este. No primeiro cartão, à sexta oferta, vocês ganhavam a tal oferta gratuita. No segundo cartão, era a oitava. No entanto, assim que recebiam o cartão, as pessoas diziam: vocês já ganharam aqui duas, e carimbavam-vos logo duas. O efeito é exatamente o mesmo, matematicamente. Mas no segundo cartão, 20% mais das pessoas enchiam o cartão do que na primeira. Porquê? A sensação de progressão. A sensação de que já se ganhou alguma coisa, que já se progrediu, já se avançou, que é uma coisa muito típica dos jogos. Eu sinto que já estou aqui mais à frente e então vou acabar isto para ver o que é que dá, o que é que aparece mais. Portanto, é qualquer coisa que transposto aqui para
um mero cartão de pontos, que é uma coisa super básica e comum e corriqueira, pode ganhar valor com estas pequenas adaptações, estas pequenas nuances que nós vamos buscar do conhecimento que obtemos do design e construção de jogos e do comportamento humano. Por isso é que aqui, nesta área dos jogos, vocês vão ver muitas publicações na área da psicologia, quer da comportamental, quer da social. Eu próprio tenho artigos publicados em revistas de psicologia e não sei nada desta área, estão a ver? Não que os tenha feito sozinhos, mas porque os fiz com outros colegas psicólogos, que são investigadores desta área. Portanto, é muito normal nós vermos artigos e projetos em que temos pessoas de várias áreas a construir estas equipas multidisciplinares para depois, então, poder construir estes jogos que têm todas estas dimensões que vão muito para além do entretenimento. E este é o exemplo de um jogo que eu criei. Este jogo pode ser aplicado e foi aplicado aqui na construção de uma carta educativa. Isto é o município da Marinha Grande, que está aqui modelado com estes hexágonos e com tudo, e tem ali umas pilhas de peças, são os alunos todos que vivem no município da Marinha Grande nos seus várias localizações. Devem ali o Oceano Azul. O objetivo deste jogo, este jogo corre num modelo, isto é um modelo de otimização que foi feito num software, portanto eu sabia a solução ótima. O objetivo era quantas escolas é que eu preciso e devo ter na menor quantidade possível para que todos os alunos tenham vaga e todos estejam à distância mínima da escola. Para quê? Também para otimizarmos o transporte escolar e para otimizarmos as infraestruturas e os próprios recursos humanos. Portanto, o modelo dá isto, e são milhões de cálculos que são precisos fazer para ver todas as possibilidades. Isto foi transformado, ou seja, eu transformei isto num modelo de jogo em que em 45 minutos os utilizadores conseguem, de um modo bastante visual e debatendo, conseguem chegar a uma solução para resolver este problema e podemos comparar com a solução ótima. O que tem de interessante e de relevante é que os utilizadores conseguem chegar perto da solução ótima, mas quando os utilizadores conhecem o território, neste caso quem está aqui a jogar são os técnicos de educação do município, a solução gerada afasta-se da solução ótima. Porquê? Porque eles conhecem o território e não vão querer encerrar todas as escolas apenas por razões financeiras. Porque vão querer ter escolas para servir, por exemplo, porque são importantes para aquela localidade ter escola, porque tem questões sociais relacionadas, tem muitas dimensões. E este é um exemplo de um jogo que nos pode ajudar a tornar claro o tipo de decisões que tomamos e os impactos que elas têm no território. E acaba por ser isto enquadrado como uma ferramenta de apoio ao processo de planeamento e tomada de decisão, que provavelmente isto podia ficar oculto e não ser evidente quando estivéssemos apenas a correr um modelo matemático. E aqui podemos ver quais é que queremos deixar e os impactos financeiros que isso vai ter, ajudando-nos a fazer um equilíbrio das duas coisas. E isto é um exemplo. Alguma dúvida sobre isto? Alguma questão que alguém queira colocar? Isto já é um caso mais prático, um exemplo, já se aproxima do tipo de jogos que são um bocadinho diferentes. Nada, podemos avançar. Então avançamos. Então falamos aqui de simulação, mas um jogo não é uma simulação, porque um jogo é a simulação sem as partes aborrecidas. Portanto, ficamos só com aquela parte que nos interessa mais. Não estamos a querer simular tudo. É quase como se estivéssemos a escolher estrategicamente que parte da simulação é que nos vamos focar, em qual queremos que o nosso utilizador aprenda mais, ou treine mais, ou se foque. Por isso é que conseguimos fazer também coisas, às vezes, um pouco mais reduzidas a nível da duração e complexidade com os jogos. Houve aqui um barulho, mas se calhar algum erro. Na verdade, isto, como o processo se define na prática, é nós temos primeiro os objetivos do jogo sério. Estão definidos à partida. E então, isso são os nossos requisitos que vamos dar aos designers que vão construir o jogo. Os designers definem o sistema de jogo e são os jogadores que vão interagir com o sistema de jogo e não os próprios designers ou os especialistas. E depois está um resultado que são as experiências de jogo que são depois avaliadas em função daquilo que foi o objetivo. E eu, quando digo aqui designers de jogos, deve-se incluir aqui também os especialistas no domínio, ou seja, naquilo que está a ser
analisado. Eu, por exemplo, já fiz jogos sobre peixes fluviais e não percebo nada de peixes fluviais. Obviamente havia biólogos na equipa que estávamos a garantir que as coisas, lá está, faziam sentido naquilo que estávamos a querer simular. Portanto, e normalmente isto é feito assim, é quase como um ciclo, e depois acontece múltiplas vezes até afinarmos, porque muitas vezes aquilo que é a nossa solução inicial não é aquilo que vamos depois fazer na prática. Portanto, isto é uma abordagem, normalmente o processo é assim, começa pelos objetivos, e os objetivos é que vão determinar aquilo que nós devemos fazer. E também outro problema dos serious games é que é sempre um processo de equilíbrio, em que as regras e as mecânicas e as narrativas que nós usamos é sempre queremos fazer uma simulação muito profunda, que nos vai gerar muita complexidade, ou queremos ter uma jogabilidade que é simples? E normalmente não queremos nem um excesso. E é aqui um balanço entre as duas coisas no sistema de jogo. Alertando sempre, se vocês querem simular muito, o vosso jogo vai ficar muito complexo, tal como aqueles jogos de guerra que eu falei inicialmente. E muitas vezes nós abdicamos de representar certas coisas, adotamos por algumas simplificações simplesmente para ele ser mais jogável e simples, porque senão os nossos utilizadores podem ter imediatas reações negativas que jamais vão garantir que o jogo sequer é jogado, quanto mais compreendido e explorado. Portanto, é sempre um equilíbrio difícil de saber, e se vocês me perguntarem qual é o equilíbrio perfeito, eu digo que depende. Depende de cada caso. Depende dos objetivos. Depende do tempo disponível que temos. E quando digo tempo disponível, é o tempo das sessões, mas também o tempo de atenção. Se pode ser replicado ou jogado múltiplas vezes ou não, ou se é só uma vez. E muitas vezes estes jogos são só jogados uma vez. Alguma questão, alguma dúvida sobre esta parte também? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Aqui. Eu tento criar estes gráficos, não é? Mais representativos, para não estarmos aqui a falar muito no abstrato. E depois, na prática, também como já falei, quando estamos a construir este sistema de jogos, temos os designers de jogos, que é quem deve saber como construir o jogo. Lá está, é uma área de especialidade. Os especialistas nos conteúdos e na simulação e nos requisitos, aquilo que está a ser feito. E depois, muito importante, os facilitadores. Porque os jogos têm de ser jogados por alguém. Normalmente estamos a falar aqui de jogos de tabuleiro, mas também podia ser digitais. Alguém deve estar a acompanhar os jogadores. Porque, por vezes, a experiência que se tem no jogo é muito mais do que o mero resultado que o jogo dá. Às vezes são as interações entre as pessoas. E os facilitadores devem estar lá porque eles vão ser precisos na parte pós-jogo. Um serious game tem sempre a parte pós-jogo, a chamada debriefing. É aquilo que se faz a análise daquilo que foi feito. Por isso é que o jogo também tem que ter elementos para recolha de dados para nos ajudarem depois na fase de pós-jogo, de análise do jogo. Eu digo sempre este exemplo, se calhar até já o disse. Lembro-me perfeitamente, porque na altura me marcou muito, e até foi uma das primeiras coisas que fiz, de um jogo que eu criei sobre logística e transportes, que foi jogado num MBA na Faculdade de Economia em Coimbra, onde eu às vezes dou lá umas aulas destas de jogos, em que foi jogado com estes alunos de MBA, e o jogo supostamente eles deveriam colaborar numa certa dimensão ou usarem os efeitos de rede e de logística e de eficiências de partilha de alguns recursos, nem que seja às vezes apenas da infraestrutura, e chega um momento em que eles começam a bloquear e a autodestruir a infraestrutura para bloquear os outros. Ou seja, se não tivéssemos uma análise de debriefing e de estado do jogo, eu podia estar a correr o risco de estar a reforçar a ideia de que esta competição autodestrutiva era benéfica para eles, quando não é. Nós sabemos que não é. Existe sempre um equilíbrio entre aquilo que é competição, concorrência, e aquilo que é colaboração entre entidades que estão no mercado. E normalmente é de um equilíbrio adequado a cada situação é que se tiram os melhores resultados. E isto só foi possível porque fizemos uma análise pós-jogo, senão eu corria o risco de estar aqui a ter um efeito pior do que se não tivessem jogado. Estão a ver? E isto é algo que nos deve preocupar sempre. E na literatura que vocês vão encontrar de jogos aplicados, isto vai acontecer. Esta coisa de, se o jogo não for construído devidamente como um processo, o efeito de jogar o jogo pode ser pior do que nunca ter jogado. Porque podem estar a reforçar uma coisa que não queriam. Faz sentido isto? Eu gosto sempre de reforçar esta parte, porque
pode ser um problema. Pode ser um problema. E depois nós colocamos numa situação má e até os nossos utilizadores numa situação ainda pior. Portanto, isto tudo também são os papéis que ajudam aqui a construir o jogo e lá está, devemos sempre recolher dados. Devemos sempre recolher dados para apoio a este processo. E já vamos aqui nas 19h45. Eu acho que podemos fazer uma pausa, parar aqui, continuar a partir deste, até porque não fizemos nenhuma pausa a meio, não é? Não fizemos aqui pausa. Dar a possibilidade de vocês que queiram interagir com alguma coisa daquilo que foi partilhado. E até acho estranho ninguém ter comentado a minha t-shirt, aqui a minha t-shirt do Super Mario. Mas podemos ter este momento final para realinharmos e podemos então voltar à próxima sessão. Alguém quer partilhar alguma coisa? Não comentámos, mas vimos. Viram. E é gira. Ou seja, nós vamos em supostas 5 horas, quase completas, não é disto? Só faltam mais 3. Este é o momento de quererem dizer alguma coisa para eu poder ainda adaptar. Depois já não vai dar para fazer mais nada no final. Portanto, querem partilhar alguma coisa, querem pedir alguma coisa em especial para eu trazer na última sessão? Como é que está a corresponder? Isto está a corresponder às vossas expectativas? Está a ser útil de alguma forma? Ou não? Digam-me alguma coisa. Da minha parte é assim, só o facto de estarmos a falar faz com que uma pessoa, por um lado, se informe. Eu não tinha conhecimento suficiente e já vi que também suficiente é sempre relativo, mas dá sempre para pensar, portanto, refletir em algumas práticas, algumas ideias, alguma aplicabilidade. Portanto, eu ainda estou em fase de processamento. Está a reinar o silêncio. Podemos pedir alguma coisa para a próxima sessão? Posso? Podem, se eu conseguir até lá. Não, eu concordo ali, estava a ouvir o Carlos e estava a pensar isso mesmo. Claro que isto é importante para nós refletirmos e pensarmos, mas exatamente porque o meu conhecimento não é, se calhar eu achava que tinha algum e agora acho que não tenho nenhum, ou que não tinha nenhum, seguramente. Podíamos fazer assim alguma coisa mesmo mais, eu sei que online é diferente, mas que fosse mais prática, mais aplicada para perceber se estamos se eu estou, ou pelo menos, né, se estamos a perceber o que é suposto para eventualmente depois desta formação conseguirmos aplicar alguma coisa desta dos jogos. No meu caso, eu gostava de aplicar nas minhas aulas, já percebi que não vou criar jogo nenhum, porque isso é muito mais complexo e exigiria muito mais conhecimento que eu não tenho, nem vou conseguir ter, nem é nenhuma paixão, essa que o Michael tem, eu não tenho seguramente, mas gostava com mais, sei lá, com mais facilidade, poder escolher um jogo para o adaptar e para o poder aplicar para mim. Não sei se isso é possível assim nesta versão online, mas Sim, é exatamente isso que vamos fazer na próxima aula. boa. Vou-vos dar um momento para trabalhar em grupos, em salas. Vou-vos explicar como é que se navega lá naquele website, naquele Board Game Geek. E vocês vão escolher um tema e depois vão procurar os jogos daquele tipo e identificar alguns que eventualmente vejam potencial, porque a informação está lá toda, e depois fazemos uma partilha do que é que cada grupo encontrou e achou como possibilidade para fazer. Portanto, vamos fazer isso na próxima sessão. É assim aquilo que se consegue fazer assim de um modo relativamente mais rápido. E eu até vos vou enviar, quando vos enviar o link, que a próxima sessão é já quinta, ou seja, no feriado. Eu vou-vos enviar o link daquilo que será o vídeo de hoje, vou-vos enviar o link do Zoom e vou-vos enviar o link de um vídeo que está no meu canal de YouTube que ensina a navegar pelo Board Game Geek. Eu vou recapitular, mas vocês podem querer ver antes, por algum motivo, e depois também ficam com acesso a esse link, que é um vídeo que eu queria especificamente para professores. E basicamente será isso. Eu acrescentava uma coisa relativamente à Ana Pires, que é, em parte até em linha com o exemplo que foi dando do Kites, se às vezes alguns
mini-jogos ou jogos que uma pessoa pudesse já, ou que já conhecesse de experiência de alguns professores na área do ensino superior, no meu caso saúde, mas poderia não ser, para trabalhar algumas competências transversais que fala-se muito, mas que às vezes é difícil de estar a trabalhar. Portanto, para Sim, mim seria bastante interessante. sim. Aí podem ver nos meus artigos. Ok. Tenho alguns recentes, e é só irem lá e os jogos estão identificados e como é que foram usados e adaptados. Portanto, aí é mais fácil. Já está escrito. É só ler. E assim na quinta-feira podemos tirar dúvidas. Sim, se quiserem. Basta ir ao meu website, está lá na parte Ok. na literatura. Estão lá os links. Vocês, em princípio, têm acesso às bases de dados académicas, né? Alguns deles não estão em Open Access, mas vocês de certeza que têm acesso aos outros todos. Portanto, para vocês será mais fácil do que para o utilizador comum, que às vezes apanha a barreira, não é? Do não está acessível. Mas pronto, vocês vão conseguir ver todos, com certeza. Pronto, estamos aqui com 10 minutos antes e acho que estamos assim minimamente eficientes aqui com o tempo e com os conteúdos. E se mais ninguém tiver nada a dizer, despeço-me e vemo-nos na quinta-feira. Tchau, até a próxima. Tchau, até Obrigado. Obrigada, Então, até Até quinta. quinta às Até 6. quinta. Deus. Obrigada. Quinta.